Olá, queridos! Olá, amados! Que prazer, que honra! Sejam bem-vindos a mais um Pense Nisso. O nosso bate-papo aqui, respondendo a perguntas, às vezes um pouco mais polêmicas, outras um pouco mais doutrinárias, não importa, o importante é clarear, esclarecer, mostrar para você o Evangelho de forma clara, objetiva, pura e simples, como dizia C.S. Lewis, né? Evangelho puro e simples. Você pode enviar a sua pergunta, se quiser, está aparecendo aqui agora o telefone aqui, o WhatsApp, melhor dizendo, do nosso Infomídia, o nosso pessoal especializado para poder receber a sua pergunta e então a gente vai falando aqui gradativamente. O tema de hoje, amados, é com relação a pode um crente ficar possuído por um demônio? Pode um crente ficar possesso? Bom, já vou respondendo direto. Em hipótese alguma, um crente jamais pode ser possuído por um demônio. Fica muito claro, amados, quando entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos construídos por mãos, não é isso? Não é mais um lugar geográfico, não é mais um templo físico que é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ora, é evidente que o Espírito Santo não vai compartilhar a casa dele, que somos nós, com um demônio. Já pensou? O Espírito Santo assim, eu vou ficar aqui na sala, demônio, você fica só no quarto. É completamente impossível, né? Mas aí a gente fala algumas perguntas, puxa, mas e pessoas que estão na igreja e manifestam um demônio? Bom, amados, estar na igreja não significa que a pessoa seja crente de verdade, né? Não significa que ela seja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O que pode acontecer, irmãos? O que pode acontecer é uma influência. E aí eu faço uma outra pergunta, essa sou eu que faço. Pode um crente ser influenciado por um espírito maligno? Ah, pode. Aí claramente pode. Se vocês quiserem, vou ler um versículo com vocês, depois vocês leiam o texto, tá? Mateus 16, versículo 23, quando Jesus fala assim: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O que aconteceu? Pedro tinha acabado de fazer uma declaração espetacular. Jesus perguntou, vem cá, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu é isso, aquilo, um profeta, João Batista e tal. Mas quem vocês dizem que eu sou? Não, Pedro toma a frente, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então elogia. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, né? Isso não é uma revelação humana, isso é uma revelação espiritual. Mas logo a seguir, Jesus começa a falar do seu sacrifício, de tudo que ele ia passar. Pedro, cheio de boa intenção, vai lá e, Senhor, que isso? Não fala assim não vai te acontecer nada de mal e tal. E Jesus então repreende Satanás. Eu lhe pergunto, Pedro estava possuído por Satanás? Claro que não, mas Pedro estava influenciado. Ou como eu costumo dizer, queridos, aí é para provocar mesmo, tá? É para cutucar ali, para poder dar uma despertada e até uma alarmada. Muitos cristãos, possuídos jamais, mas podem estar influenciados, podem estar acompanhados por um espírito maligno que está influenciando a decisão dela. Ou delas, né? Dessas pessoas, ainda que cristãs. Alguém poderia dizer, mas Pedro não era ainda templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre ele. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então era um outro momento. Bom, então para refutar essa pergunta, eu diria o seguinte, e Davi, quando diz o texto em 1 Crônicas 21, que ele foi incitado por Satanás a levantar o censo. Ora, Davi era o homem segundo o coração de Deus, no Antigo Testamento, mas o homem segundo o coração de Deus. Então está muito claro, né, amados, que sim, espíritos malignos podem influenciar, mas não podem possuir um cristão. O que nós fazemos para vencer isso? Aí, queridos, é a armadura de Deus. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? E aí vai continuar os versículos subsequentes, até o versículo 18, falando na necessidade de revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, e não parte da armadura de Deus, ok? Mas o tema armadura de Deus vai ficar para um outro Pense Nisso. Deus abençoe sobremaneira, dá o seu like pra gente, participa, divulga o canal. Muito obrigado pelo seu carinho e até o próximo Pense Nisso. E claro, pense nisso, porque isso é de Deus. Paz, amados, paz.